Olá, tenho dito já muita coisa sobre relacionamento e sobre o IBRAER, né? IBRAER, que é o Instituto Brasileiro de Estudo do Relacionamento Humano. Ele foi fundado antes de eu conhecer esse livro e esse capítulo, mas eles fundamentam também. Ele foi fundamentado pelo trabalho do Maturana e Varela, dois cientistas importantes, que falam da importância do relacionamento, né? E aqui o guia está falando exatamente isso, né? Que ele está dizendo que a vida é relacionamento. Então é interessante, né? Quem não se relaciona de forma nenhuma não vive, né? E de fato, tudo se relaciona, né? Eu lembro que uma coisa que me impressionava era que o Gurdjieff, um mestre russo, ele falava sobre as impressões, né, que hoje eu entendo que são relacionamentos, que é um alimento importantíssimo, é o alimento mais importante que nós temos, que é a qualidade desses relacionamentos pode mudar a sua vida. Se você mudar a qualidade dos seus relacionamentos, você consegue mudar a sua vida de uma forma muito boa. E isto eu acho que é muito importante deixar claro. A qualidade dos relacionamentos que você tem reflete o tipo de vida que você vive neste momento, né? E o guia está falando isso, para que a gente entenda relacionamento de uma forma mais ampla, não um relacionamento só de pessoa a pessoa, um relacionamento até das plantas, das pedras, né? Ele diz que até uma pedra se relaciona, porque ela se deixa pegar, né? Ela se relaciona Né? de uma forma passiva, mas se relaciona. Os seres vivos se relacionam. Quando ele para de relacionar, ele morre imediatamente. Não tem como ele viver sem se relacionar, porque é através dos feedbacks, dos relacionamentos, é que ele consegue aferir aonde que ele precisa crescer, o que ele precisa, o que o ambiente precisa dele, né? Porque as plantas, os sistemas vivos cooperam com os outros, né? Vivem em interdependência, então eles necessitam do relacionamento para sobreviver. Relacionamento como coisa mais importante que existe. Então às vezes a gente não dá prioridade ao relacionamento, né? Como coisa importante que é, mas ele nos dá exatamente isso. É isso que eu gostaria de frisar, que a gente não percebe. Ele dá o retorno que você precisa para regular você mesmo, para saber quem você precisa se relacionar. É através dos relacionamentos que você recebe esses feedbacks. Tem a máquina de biofeedback, que é conhecida, né? É uma ciência conhecida, onde os cientistas colocam eletrodos num paciente e ligam numa TV, e através disso o paciente, brincando com as cores da TV, consegue colocar o estado de consciência em alfa, em beta, numa facilidade. E sem aqueles eletrodos e sem a TV é impossível, né? Você, em poucos segundos, você entrar em alfa. Por que isso acontece? Acontece porque você tem um retorno, você está olhando numa TV e você vendo como que está funcionando. Através dessa técnica, por exemplo, você pode abaixar a sua pulsação cardíaca, você pode abaixar a sua pressão arterial. Por que você não consegue abaixar a sua pressão arterial? Tá? Porque você não tem retorno do que acontece dentro de você. Quando você tem uma TV que te mostra o retorno como está, você consegue. E isso é que esse papel que os relacionamentos fazem, te dá o retorno que você precisa exatamente para saber, para poder evoluir. Isso é importantíssimo e nós perdemos isso, né? Eu acho que é importante assim essa nova visão da importância do relacionamento, né? Então ele também funciona como um termômetro da sua saúde espiritual e emocional. Então a forma como, a maturidade com que você consegue se relacionar com outra pessoa, né? A forma como você reage ao que você recebe, né, de retorno da outra pessoa, a gente observando como isso acontece, né, a gente vai conseguir identificar onde também estão os nossos problemas, né? Então Os nós, né? é isso, e o guia até comenta, né? É melhor você ter maus relacionamentos do que não ter relacionamentos.
né? Então, isso é muito interessante, porque Sartre falava que o inferno são os outros, né? Então, na verdade, a gente vem desconstruir, né? Eles podem apontar o inferno que existe dentro da gente, né? Os outros apontam o inferno que existe dentro da gente. E, enfim, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, né? A gente entender o relacionamento como uma ferramenta de aprimoramento pessoal, como um feedback do que precisa ser melhorado, né? E, na verdade, o inferno está dentro da gente mesmo. Os outros ajudam a apontar esse inferno para que a gente transforme isso no paraíso. É isso.